Olá, CryptoPowers! No vídeo de hoje falaremos a respeito de um compilado de estudos feitos por uma das maiores casas de research em criptomoedas do mundo, a Glassnode, e nele a gente vai encontrar alguns pontos muito claros que reforçam que um rally de recuperação após um grande ciclo de queda pode sim ser o início de um novo ciclo extremamente otimista para o mercado de criptomoedas. Se tu tem interesse nesse conteúdo, fica meu convite, acompanhe. Olá a todos os amigos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Leandro Sander, eu faço parte aqui da Power Inc. E no vídeo de hoje a gente vai falar exatamente a respeito de alguns dados que podem te dar indícios de que um novo ciclo de alta pode estar diante dos seus olhos. Infelizmente, muitas notícias e ruídos no mercado nos dificultam criar uma perspectiva correta frente a um prazo mais longo, porque na maior parte das vezes a gente fica enviesado. Quando o mercado cai demais, a gente fica enviesado com mais quedas. Quando o mercado sobe muito e a gente já está talvez num topo, a gente fica enviesado para mais altas. Isso é totalmente comum, afinal de contas, o mercado mexe com os nossos sentimentos. Meu objetivo hoje é trazer alguns dados que vão reforçar a sua visão frente à perspectiva certa para o novo movimento que a gente está prestes a criar dentro do mundo cripto. Então, diretamente aqui ao ponto, se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever e compartilhar esse vídeo com alguns dos seus amigos aí que gostam de criptomoedas. E claro, né, não te custa nada, fica meu convite, deixa teu gostei aqui e contribui com o nosso trabalho. Então vamos lá para os estudos compilados aqui da Glassnode e um pouco do que a gente vê que é muito importante você saber. Primeiro ponto, veja que em meio a todo o ciclo de queda, a gente tem uma definição, ou seja, a gente muitas vezes sai de um movimento extremamente otimista e zonas em que o preço batia muitas e muitas vezes e sofria por consequência, de certa forma, com suporte. Então, vou até marcar aqui em amarelo essa linha para ficar mais claro para vocês. Veja que essa região aqui, o preço inúmeras vezes sofreu suporte, ou seja, toda vez que o preço batia, compradores aqui defendiam. O momento em que o preço rasga, ele sim, muitas vezes define o mercado de bear market, né? Então, quando o preço ele vem para níveis mais baixos, como é esse caso aqui, que eu vou estar marcando para vocês em amarelo, tá? Aqui, ó, esse cenário aqui, este cenário define o bear market, assim como este cenário aqui no ciclo de 2015 também marcou, assim como aqui em 2022 a gente também teve esse cenário que marcou o bear market. Observa que logo depois que o preço ele retoma esta linha que foi aí a grande definição de bear market em todos esses ciclos, né? Então esta linha aqui que foi a grande definição, ela é quebrada para baixo, temos um bear market. Ok, quanto a isso tudo certo. O preço se reacumula e a partir do momento que ele rompe esta linha, a gente tem o famoso rally de recuperação. Esse rally de recuperação é o que dá o grande indício de que a gente está, sim, se aproximando de uma mudança de ciclo. Então, observe que, nas últimas vezes, tá, esse rally leva o preço até a linha. E aí a gente consolida e continua o movimento de alta. O rally aqui, nesse caso, foi muito mais forte, consolidou um pouco acima. Infelizmente, a gente teve aqui um caso sanitário no mundo inteiro que impediu que o ciclo continuasse da forma em que ele normalmente trabalhava. Então, acredito eu que se não ocorresse os casos problemáticos sanitários que foram gerados através da epidemia do Covid-19, a gente teria aqui o gráfico simplesmente subindo em linha reta. Não acredito que a gente teria este movimento aqui tão caótico, né? Acredito que isso foi reflexo do comportamento das pessoas, né? Como sempre o gráfico mostra uma média do comportamento das pessoas. Então, nesse caso aqui, muito pânico no mercado, o preço corrigiu rapidamente, depois se recuperou. Então, aqui a gente teve dois rallies de recuperação. A gente pode considerar que, em meio a essa estrutura da pandemia, a gente teve esse primeiro rally de recuperação, que levou o preço para cima da linha média, e depois esse outro rally após o preço voltar a trabalhar abaixo dessa região, algo um pouco fora da curva que aconteceu, né? Então, assim, esse caso aqui é isolado, né?
uma exceção à regra. Agora, quando a gente olha o novo movimento que a gente está desenvolvendo, né, a gente tem muito potencial para estar construindo este novo impulso a partir do rompimento dessa linha. E uma das coisas que a gente quer trazer para você aqui é alguns dados que fortificam essa tese, ou seja, fortalecem a nossa visão de que estamos muito perto de desempenhar um novo movimento de alta. Então, veja aqui quanto à questão de drawdowns. Então, vamos lá. Observe comigo isso aqui. Então perceba que nessa segunda imagem a gente tem a importância desse rally de recuperação. Veja que sempre que o preço simplesmente consegue desempenhar uma grande estrutura de alta após um ciclo de correção, a gente tem o famoso rally de recuperação. A gente está exatamente neste ponto. A gente já teve, inclusive, este movimento dentro do ciclo. Então perceba que esse movimento pode se comparar com este movimento, ou até mesmo com esses movimentos passados, né? Então, assim, a gente está muito no início de um ciclo de alta. Muitas pessoas, às vezes, ficam perdidas ou até perdem o interesse nas criptomoedas porque acham que já perderam o melhor. Mas não, a gente pode estar simplesmente iniciando um novo bull market. Você tem que saber disso, afinal de contas, isso é de seu interesse porque provavelmente você quer estar posicionado em meio a uma nova movimentação extremamente otimista. Se a gente comparar mais uma vez este movimento de forte correlação de impulsos de alta, né, após grandes movimentos de drawdown, ou seja, de rebaixamentos em uma curva de capital crescente, que é a do Bitcoin, né, uma vez que a gente vê o gráfico, os preços sempre subindo, né, a gente tem algumas correções aí no meio do caminho, mas essas correções elas respeitam uma certa proporção. Quando a gente olha o que aconteceu após cada uma dessas correções, a gente vê exatamente essa ideia de que o preço ele simplesmente vem para um movimento muito forte de correção em primeiro momento. Então a gente tem a primeira estrutura depois de um grande ciclo de alta, a gente tem o primeiro movimento corretivo. Então tu pode ver que isso fica bem claro em todas essas imagens, né? Então esse ponto aqui também ficou bem claro que a gente tem um pico de movimento corretivo e logo na sequência a gente tem uma forte recuperação, ou seja, um rally de recuperação que pode ser evidenciado aqui. É óbvio que aqui em 2020 a gente tem, como eu comentei na imagem anterior, dois rallies de recuperação, porque a gente teve o caso aí da pandemia, mas observa que a gente está em 2023 criando exatamente esse rally de recuperação. Veja que o comportamento dos preços aqui também é muito semelhante, ó. A gente tem no meio um movimento mais lateral e uma recuperação abrupta. Um movimento mais lateral, uma recuperação abrupta. Nesse caso aqui, em meio à Covid, a gente teve simplesmente uma recuperação em V, algo que é fora do padrão, mas quando a gente olha o ciclo atual, a gente estava um pouco mais lateral, estamos tendo uma recuperação também mais uma vez intensa. Então tudo isso reforça o nosso viés de que sim, os preços estão construindo características otimistas. Mas, Leandro, por que isso é importante? Simplesmente porque você, nesse momento, não pode ser um ursinho nervoso. Não pode acreditar que é baixa, baixa, baixa e querer defender algo que você acredita que é. Você tem que olhar os dados e simplesmente se moldar a eles. Ou seja, os dados estão mostrando que sim, temos uma grande movimentação sendo construída e isso é um indício de que estamos entrando em um novo ciclo de alta? Sim. Isso é uma realidade. Então você tem que, a partir de agora, se adaptar a essa realidade e tentar aproveitar ela, uma vez que tu tem essa informação que muitas pessoas talvez nem tenham. Então fica também meu convite para que tu compartilhe esse vídeo para mais pessoas e ajude aí ele a chegar nas pessoas que ainda estão extremamente pessimistas, acreditando que agora nós vamos ir para 9K, 10K. Será mesmo que a gente vai chegar nesse nível? Difícil a gente saber. Até dentro desses rallies de recuperação a gente tem sim um grande fundo marcado no ciclo e por isso que a gente está trazendo esse conteúdo baseado em dados para você. Eu vou trazer aqui mais um estudo que vocês vão gostar bastante, observem só. Essa aqui é mais uma das ideias em que a gente pode ver os volumes, né, negociados. Observa que em meio a movimentos extremamente pessimistas a gente tem basicamente aquela primeira onda de recuperação, então veja que o volume ele sobe muito rapidamente
E depois disso, quando a gente compara esse pico aqui de recuperação, a gente tem algo que você ainda pode aproveitar. Então, por isso que eu estou trazendo aqui. Você ainda pode aproveitar este período, que é o período de acumulação. Esse período aqui ainda pode estar sendo construído no preço do Bitcoin. Afinal de contas, a gente recém fez um movimento de impulso, o primeiro rally de recuperação. Uma vez que isso acontece, você ainda tem chances de acumular ativos para um novo movimento de alta. Outro fato interessante para a gente observar é que, em meio a fundos do mercado, o nível de participantes em prejuízo costuma ficar muito alto, né? E a gente costuma marcar um fundo a partir dali. Uma das coisas que a gente pode perceber é que logo depois que o número de participantes do prejuízo começa a cair e esses participantes no lucro começam a ficar maior, a gente pode ter sim essa garantia de que o preço está mudando de ciclo. Então perceba mais uma vez que aqui nessa região, eu vou estar demarcando em amarelo, a gente teve uma zona em que os participantes ficaram em prejuízo. A maior parte dos participantes estava em prejuízo. Isso aqui foi amplamente divulgado por nós lá no Premium, né, o nosso serviço de assinatura da PowerLink. Então veja onde o preço estava, né, onde os participantes estavam em prejuízo num fundo. Mais uma vez, se vocês olharem os ciclos passados, é a mesma coisa. Muito difícil ter muitos participantes no lucro em fundos de mercado, né? Isso fica cada vez mais claro. E aqui, mais uma vez, a gente viu os participantes entrando para uma zona extremamente intensa de prejuízo, né? Principalmente ali com os casos da FTX, e a gente viu que neste momento o preço estava também marcando um fundo. Agora, novamente, o preço voltou a ter boa parte dos participantes em lucro e caso ocorra uma reacumulação, esses participantes no lucro vão estar empregando mais capital em um ativo em que eles vêem perspectiva de crescimento para um prazo ainda maior. E veja agora, para finalizar essa nossa análise, o como que, após as grandes movimentações corretivas, a gente teve uma recuperação e uma grande oportunidade de acumular ativos. Então veja o seguinte, aqui, meus amigos, a gente teve uma grande perna de baixa, né, após um movimento extremamente forte do ciclo. E veja o que aconteceu na sequência. Na sequência, a gente teve este período aqui de acumulação ideal. Por que acumulação ideal? Porque é o que a gente ainda vai viver. Porque a gente não sabe se essa acumulação vai vir antes de termos o quê? Exatamente o que a gente já viu agora. O primeiro rally de alta. Veja que após esse primeiro rally de alta, a gente tem essa reacumulação e o preço estoura para cima. O que a gente teve aqui na sequência? Um movimento de queda. A gente provavelmente teve aqui a marcação de um fundo, o que é extremamente difícil da maior parte das pessoas encontrarem. E então, logo na sequência, a gente teve o quê? O rally de recuperação, que é o que a gente está presenciando agora, e a gente está entrando exatamente nessa fase, a fase de reacumulação. Esse momento em que fica muito atraente você se posicionar e montar posições fracionadas em Bitcoin e no mercado de criptomoedas, porque a gente está esperando o que a partir de agora? A gente está esperando exatamente este tipo de movimento, um movimento extremamente otimista que vai te trazer a oportunidade de multiplicar o seu capital em algumas vezes. Então, esse é o momento para você ter paciência, calma e saber plantar agora. Então, assim, existe um momento do plantio e um momento da colheita. A gente está diante do momento do plantio. Você pode fazer compras todos os meses, todas as semanas, do jeito que você achar melhor, mas não deixe de fazê-lo. Faça isso, compre bons ativos, Bitcoin, Ethereum, separe algumas altcoins que você tem interesse, inclusive se tu não sabe qual altcoin comprar, aqui embaixo eu tenho um QR Code. A gente tem aqui no serviço Premium, além de estudos como esse diários, dentro de um grupo do Telegram, a gente também tem uma carteira que a gente acredita que a gente vai poder multiplicar por 5, 10 vezes o capital em meio a um novo ciclo de alta. Então fica o nosso convite. Se tu também não conhece o nosso trabalho, acompanhe aqui embaixo, considere ser um assinante Premium, tá? Então assim, a gente está muito próximo de observar o quê? Exatamente isso que aconteceu nos ciclos passados. A gente viu muita gente eufórica nos movimentos difíceis, o mercado fez uma correção, mais uma vez marcou um fundo. Após esse fundo marcado, o que o mercado fez? Um movimento extremamente forte, o rally de ignição, né, do bull market. Logo depois se acumulou, então ocorreu uma breve acumulação e aí a gente teve um movimento mais aguardado que é após aí a quebra da recompensa do Bitcoin, que é um movimento onde vai ser pago todo o seu esforço. Então aqui é o movimento do plantio.
aqui em cima já vai ser o movimento da colheita. Então observa que aqui muita gente já estava realizando, o preço voltou a cair, a gente caiu abaixo em um nível muito mais profundo ali por volta dos $15.500, o preço fez um fundo, então a gente tem aqui novamente de novo um rally de alta, mostrando que a gente movimentou a tendência para o lado da alta, então agora a gente está esperando o quê? Um bull market ser iniciado. Então a gente vai simplesmente aproveitar todos esses momentos aqui, ó, para fazer o quê? Para acumular ativos. Então, enquanto o preço ficar nesse range aqui lateral, a gente acumula para um novo ciclo de alta. Então, meus amigos, esses são alguns estudos que a gente está trazendo para você. Eu espero que seja muito importante e eu espero que ele contribua com a sua leitura aí, com a sua tomada de decisão, e nunca se esqueça de que comprar criptomoedas em meio a um bom momento de reacumulação pode ser uma das melhores oportunidades para você conseguir multiplicar aí seu patrimônio. Lembrando, né, sempre faça uma alocação estratégica, faça uma alocação ponderada, seja sensato, não compre tudo de uma única vez, não compre todo o seu capital em criptomoedas, tenha uma consciência aí frente às possibilidades de retorno e dos riscos também. Então, esse vídeo tem como principal objetivo ajudar você a abrir seus olhos frente a uma nova perspectiva, uma perspectiva que a gente está, sim, desempenhando um novo movimento de alta dentro dos ciclos. Você pode se beneficiar disso e a gente pode te ajudar. Então, se tu tiver interesse, aqui embaixo tem nosso QR Code, mais uma vez, fica o convite, conheça o nosso site, www.powerink.trade. Se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, também é só entrar no site, tem como você fazer parte da comunidade gratuita e aproveitar e deixar o teu gostei, se tu ainda não o fez, e compartilhar com algum amigo aí esse conteúdo. Afinal de contas, se você fizer isso, você vai estar ajudando o nosso canal a crescer. Fica meu convite, assiste o vídeo que eu vou deixar aqui do lado. Também fala um pouco sobre os ciclos de mercado, eu acredito que ele pode te ajudar. Então, meu muito obrigado pelo teu tempo até aqui, meu forte abraço, ótimos trades e até a próxima.